Olá, meus amigos. Eu sou Natanael, detentor do site caminhandoparacristo.com.br, e venho compartilhar com você hoje mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje nós vamos focar o mandamento de Deus que está em Deuteronômio 28. Diz assim, lá em Deuteronômio 28, 1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E Deus enumera aí várias bênçãos que vêm para nos enriquecer na terra. Isso está em Deuteronômio 28, é a partir do 1, vai até o 15. Eu li 2 versículos, mas vai até o 15, porque ele então começa a descrever as bênçãos. Mas o detalhe que eu quero focar aqui com você é que essas bênçãos, conforme está declarado ali no texto, elas nos alcançarão. Ou seja, nós não precisamos buscá-las em Deus. A partir do momento que nós obedecemos a Deus, segundo os mandamentos do Senhor, as bênçãos que Ele tem para nós, bênção de riqueza, bênção de prosperidade, bênção de vitória sobre os inimigos, essas bênçãos nos alcançam, ou seja, elas acontecem automaticamente em nossa vida. Às vezes as pessoas se preocupam muito em ficar orando e fazendo votos de fé para que Deus venha trazer a bênção tal, um determinado tipo de bênçãos, quando na verdade Deus já prometeu que se nós cumprirmos a palavra dele, nós não precisamos de buscar, ela nos alcança automaticamente. É exatamente aquilo que está na música do Nani Azevedo: as bênçãos nos alcançam, nós não precisamos correr atrás delas. É a promessa de Deus para cada um de nós. Mas isso foi há 1450 anos antes de Cristo que Deus revelou isso para Moisés. No entanto, quando Jesus veio, muitas coisas mudaram, porque passamos então a participar de uma nova aliança no sangue de Jesus. Passamos então a começar a edificar a igreja cristã de Cristo no mundo. Mas Jesus confirmou o sentido dessa palavra. Ele, lá em Mateus 6,33, Jesus diz para nós que, primeiro ele verifica que as pessoas estão muito ansiosas pelo que vai comer, pelo que vai beber, e ele diz para nós o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Quando Jesus diz que o resto nos será acrescentado, é porque lá atrás Deus já nos havia dito que, segundo a nossa obediência, as bênçãos chegam na nossa vida. Às vezes nós estamos assim, tão preocupados porque eu estou em tanta dificuldade e tal, mas é porque nós não estamos cumprindo a palavra de Deus. Quando nós buscamos cumprir a palavra de Deus, ou seja, buscamos a justiça e o reino de Deus, insistimos em cumprir a palavra do Senhor, não só do tempo de Moisés, mas como aquelas que Jesus deixou para nós, principalmente as que Jesus deixou, porque a palavra de Jesus, ela aperfeiçoou o que vinha de trás, e ela é muito mais difícil de se cumprir do que a palavra do tempo da lei que foi dada a Moisés. Mas quando nós cumprimos, automaticamente Deus nos abençoa. Então, meu amigo, minha amiga, se você é um cumpridor da palavra de Deus, é um observador da palavra do Senhor, não fique com medo, porque Deus não vai deixar você passar fome, não. Deus não vai deixar, Ele vai te abençoar, na medida que você for cumprindo a palavra, não a palavra que os homens botam em cima de você, porque os homens, às vezes, botam a palavra mais no interesse deles, do que no interesse do próprio Evangelho. Mas se você cumprir a palavra de Deus conforme ela está escrita, as bênçãos te alcançarão sem que você tenha necessidade de correr atrás dela.
nesse ponto aí eu reforço, faço minha as palavras que estão na música de Nani Azevedo. Eu não precisarei correr atrás de bênção, porque elas virão para mim. E isso só tem uma condição, é você observar a palavra de Deus. Agora, eu queria mostrar um detalhe para você. Lá em 1 de João 2:27, está escrito que nós não precisamos de quem nos ensine, que a unção do Espírito Santo nos ensina todas as coisas, que ela é verdadeira e não mente. Aí você certamente vai dizer para mim, olha, mas então como é que eu tenho a unção do Espírito Santo? Há um detalhe que muita gente não observa. Quando nós somos chamados, quando nós somos tocados no coração pelo Espírito Santo, que Ele nos tira do reino das trevas, através de convencer a nossa mente que nós somos pecadores, através do nosso arrependimento, o Espírito Santo é quem provoca isso em nosso coração. Então, Ele nos dá um talento, um potencial, antes do batismo. Esse talento, ele permite para nós aprendermos a palavra de Deus. O que o homem faz nesse sentido? Então, o que os nossos líderes fazem? Eles têm que... os nossos líderes foram mandados lá em lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse, Jesus manda que eles nos ensinem. O que eles têm que nos ensinar é exercer a palavra de Deus conforme ela foi revelada. Quando você faz isso, ou nós fazemos isso, nós alcançamos as bênçãos de Deus sem precisar de muita coisa. Então, entre o sacrifício para você receber uma bênção e a obediência, com certeza devemos ficar com a obediência. O que é mais importante diante de Deus, para alguém receber uma bênção, alguém receber as promessas de Deus, o ponto mais importante que existe, não é o sacrifício, é a obediência. O sacrifício, Jesus já fez o sacrifício máximo por nós. Ele abriu para nós o caminho da salvação. Então, o nosso sacrifício, ele se resume em forçar a nós mesmos, em abandonar o nosso próprio ego para cumprir as palavras que Jesus nos deixou, os mandamentos de Jesus. O nosso sacrifício se resume em 2 mandamentos principais. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensinou isso. Esses 2 mandamentos são os principais para nós e ele representa o nosso sacrifício. Ele representa a cruz do cristão. Veja bem, quando você ama a Deus, você está amando, está buscando para cima. Quando você ama o seu próximo, você está numa direção, num nível vertical, amando ao próximo como você mesmo. É a cruz que Jesus mandou o cristão levar. Agora, amar o próximo significa exercer e praticar o amor bíblico. Não é esse amor corriqueiro que tem aí no mundo, eu te amo, sei o que, olha, não é isso. É amar como o apóstolo Paulo nos ensinou e descreveu lá em Coríntios, 1 Coríntios 13. Se nós cumprirmos aquilo ali, e nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus, estamos também automaticamente cumprindo aquilo que Deus mandou. As bênçãos fluem na nossa vida. Não precisa de nós correr atrás delas. Elas vêm na nossa vida desde que nós obedeçamos aquilo que Deus mandou que nós façamos. É interessante que lá em Jeremias 7, 22 e 23, essa profecia de Jeremias foi revelada num tempo em que o povo de Judá, naquele tempo, eles faziam o seguinte: eles eram religiosos, iam no templo, faziam sacrifícios, mas não cumpriam os mandamentos de Deus, não cumpriam a aliança de tratar bem os irmãos, de ter misericórdia das pessoas. Então Deus mandou que Jeremias
dissesse para eles. E o que Deus mandou Jeremias dizer foi o seguinte: nunca vos pedi coisa nenhuma quando tirei vossos pais do Egito. Está em Jeremias 7, 22 e 23. Mas isto vos pedi dizendo: atendei, obedecei a palavra do Senhor, e eu os abençoarei. Então Deus manda que nós não, Deus nos adverte, através de Jeremias, ali no 7:22, que nós não precisamos de fazer holocausto, sacrifício, que Ele não pediu isso a nós. O que Ele pediu a nós foi obediência à palavra dEle. Amém, meus irmãos? Vamos então ficando por aqui. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça e a força para vencer todas as coisas. Amém. Fica com Deus. Obrigado.